não atinge muito, né? Mas é uma doença bem chata. Gente, só um minuto eu ligo já minha câmera, tá certo? Eu vou só colocar o celular para carregar, porque ele está descarregando. Mas enquanto isso, vocês vão abrir o livro de vocês na página 219, tá certo? É que eu vou só colocar aqui eu vou encontrar um jeito aqui de colocar o celular para carregar. Pronto, pessoal, já estou na página 219. Deixa eu abrir aqui meu livro, tá certo? Oi, pessoal. Desculpa, meu microfone estava desligado. Tive um probleminha aqui com o carregador, mas agora já deu certo, tá bom? Gente, a página, né? Na verdade, é a página 222, porque a 219 nós corrigimos ontem, né? Não é isso? Hoje a gente vai fazer a página 222, tá certo? Não vou ter como ficar com minha câmera ligada o tempo todo, certo? Porque meu carregador está na tomada, o celular está descarregando, e o tripézinho que eu estou com ele aqui, ele não está dando certo no meu celular, né? Ele fica caindo. Não sei por qual motivo, porque só dá certo com o celular na horizontal, certo? Aí não vai dar certo. Então, algumas horas eu vou ter que desligar a câmera, certo? Porque eu não estou em casa, tá bom? Então, infelizmente, não vai dar certo eu ficar com a câmera ligada, mas não tem problema, o importante é a gente fazer essa correção, fazer essa explicação. Tá certo, gente? Só hoje. Vamos lá, página 222. Tem aí um textinho, né, um poema, que o título do poema é Desejos Vãos. Né? Eu gostaria que alguém lesse esse poema para mim, ou que quatro pessoas lessem, tá certo? Já que são quatro estrofes. Pronto. Já que o Guilherme e a Isabelle querem ler, Guilherme lê uma estrofe, a Isabelle lê a seguinte, né? Depois o Guilherme
o Guilherme e depois a Isabel, tá certo? Cada um lê duas. Pode iniciar, Guilherme. Desejos. Queria ser o mar de altivo forte que ri e canta a vastidão imensa. Eu queria ser a pedra que não, a pedra do caminho rude e sorte. Eu queria Isabel. ser o, eu queria ser o sol, a luz intensa, o bem do que a umidade não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa, que ri do mundo vão e até da morte. Mais uma essa hora de tristeza. As árvores também, como quem reza, abrem aos braços. E o Isabel. sol, altivo e forte, ao fim de um dia, tem lágrimas de sangue na agonia. E as pedras, essas, pisa-as toda a gente. Muito bem. Entenderam alguma coisa desse poema, gente? Ou não? E se sim, o que entenderam? Ninguém entendeu? É como a gente conversou ontem, né? Que os poemas têm essa linguagem, né, poética, que muitas vezes, para ser entendida, precisa ser lida mais de uma vez, o poema precisa ser lido mais de uma vez, e muitas vezes, né, precisa ser mais do que ser lido, precisa ser analisado. Vamos lá. Verdade, Stephanie, os poemas têm disso também, né? Sempre tem palavras diferentes, certo? De uma linguagem mais formal. Vou reler o poema para vocês, certo? E nós vamos tentar entender esse poema juntos, tá bom? Vamos lá. Desejos vãos. Eu queria ser o mar de altivo porte, que ri e canta, a vastidão imensa. Eu queria ser a pedra que não pensa, a pedra do caminho, rude e forte. Eu queria ser o sol, a luz intensa, o bem que é humilde e não tem sorte. Eu queria ser a árvore tosca e densa, que ri do mundo vão e até da morte. Mas o mar também chora de tristeza. As árvores também como quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. E o sol, altivo e forte, ao fim de um dia, tem lágrimas de sangue na agonia. E as pedras, essas, pisa-as toda a gente. A letra desse poema é uma letra muito, muito bonita, tá certo? Muito profunda também, certo? Daqui a pouco a gente vai discutir um pouco do que é que a gente tira desse poema, certo? Para a nossa vida. O que é que a gente entende desse poema, tá certo? O que é que o eu lírico, certo? Quis repassar para nós leitores. O que será que esse eu lírico quis passar? O que será que o eu lírico, gente, ele quis dizer com todas essas palavras, com todas essas comparações, né? Vamos descobrir. Letra A, Guilherme. Desejos são desejos inúteis. Para você, por que a poetisa expôs seus desejos dessa forma? E aí, pessoal? O que é que vocês acham? Por que é que ela diz isso? Né? Por que é que a autora diz que esses desejos são desejos inúteis, né? Porque percebam, gente, que no poema, por todo o poema, o eu lírico fica aí falando, né, de vontades, dizendo que queria ser o mar, depois ele diz que queria ser o sol, queria ser pedra, certo? Mas no final ele diz o quê? Que o mar chora de tristeza, né? As árvores abrem aos céus os braços, e o sol, né, mesmo altivo e forte, no fim do dia, tem lágrimas de sangue de agonia. O que é que o eu lírico quer dizer com isso? Que não adianta nenhum desejo que ele tenha, porque por mais que ele deseje ser o sol também se põe, né? Por mais que ele queira ser a pedra é forte, mas ao mesmo tempo todo mundo pisa nas pedras. O sol brilha o dia inteiro, mas quando chega a noite, o sol para de brilhar, né? Para dar espaço para a lua.
E ele disse que queria ser, né, o mar. Mas ele diz o quê no final, o lírico aí? Que o mar também chora de tristeza. O que é que eu entendo com esse poema? Que não importa, né? Quem o eu lírico aí queira ser. Porque todo mundo tem seus momentos bons e tem os seus momentos ruins. O eu lírico aí diz que as pedras, né, são fortes, né? Porém, no final ele diz o quê? Que até as pedras são pisadas. Então, assim também são as pessoas, né? A gente tem os momentos bons e tem os momentos ruins, certo? Não tem ninguém ou nada que seja perfeito. Não tem ninguém que tenha a vida perfeita. É isso que eu entendo desse poema. Alguém tem uma visão diferente do poema? Pode falar, tá certo? O poema nos permite isso. Cada pessoa tem uma interpretação, certo? É, vamos lá. Então, a questão A, letra A, o item A, é um item cuja resposta é de cunho pessoal, tá? Vocês vão colocar aí a opinião de vocês, certo? Aí nós vamos aí para o item B. Guilherme. Em quais versos a poetisa utilizou a comparação? E aí, em quais versos ela utilizou a comparação, pessoal? E aí? Vocês vão contar. Lembrando que os versos, né, são cada linha do poema é um verso. Então vocês vão procurar em qual verso existe aí uma comparação, certo? E vocês vão contar os versos do poema, um, dois, três, até chegar no verso que você acha que é a comparação. Antes de nós dizermos o número do verso, vamos procurar esses versos, gente, que faz aí uma comparação. Vou dar um tempinho a vocês, vocês vão reler, né, já que o poema é pequeno, e procurar o verso, né, os versos, em que a gente encontra a comparação. Vamos lá, procurem, e me digam aí no chat. Não, pessoal, não conseguiram encontrar. Vamos ver o sétimo e o oitavo, né, que a Isabela está nos dizendo. Eu queria ser a árvore tosca e densa. Que ri do mundo, vão e até da morte. Na verdade, né, ela tem o desejo de se parecer com uma árvore. Porém, ela não está comparando. Tem dois versos aí que fazem a comparação. Que ele fala, né, que tal coisa é como outra. Vamos procurar, vocês vão encontrar. Podem ler e procurar. Uma dica, pessoal, está lá entre a terceira e a quarta estrofe. Observem a terceira e a quarta estrofe, né? E vejam se vocês conseguem identificar aí essa comparação. Vou reler para vocês, tá certo? Mas o mar também chora de tristeza. As árvores também como quem reza.
abrem aos céus os braços como um crente. São os versos, pessoal, 10 e 11, né? Que ele fala, que o eu lírico aí fala das árvores, isso mesmo. As árvores também, como quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. Então, vocês vão colocar exatamente isso, tá bom? Versos 10 e 11. Vocês não precisam copiar o verso, tá certo? Só colocar versos 10 e 11, ok? Isabelle, por favor, leia a questão número 13. Outra figura de linguagem muito útil na construção de imagens poéticas é a personificação, que consiste em transferir atributos humanos a seres inanimados. Pensando nisso, transcreva do soneto Desejos Vãos 2 versos que ocorre a personificação. E aí, pessoal? Vocês vão escolher 2 versos onde acontece essa figura de linguagem, né? O que é essa figura de linguagem aí? É quando eu atribuo, pessoal, uma característica que é do ser humano a um ser inanimado, certo? Em vários versos acontece a personificação. Qual vocês colocaram? Pode dizer, Isabela, qual foi o que você colocou? Mas o mar também chora de tristeza, as árvores também, com quem reza, abrem aos céus os braços como um crente. Muito bem, correto, Isabela. Pronto, correto. Quando ele diz aí que o mar chora, quando o eu lírico aí diz que o mar ri, tudo isso é a personificação, né? Porque a gente sabe que o mar não pode chorar, porque não é um humano. Então, quando eu atribuo essas características humanas, né, a coisas que não são humanas, né, eu chamo essa figura de linguagem de personificação. Tá certo? Então, poderiam ser sim esses versos que vocês colocaram, tá bom? Tem também a parte que diz que o sol tem lágrimas de sangue, né? Ela fala que o sol tem lágrimas de sangue. O eu lírico fala também que o mar ri e canta. Então, poderiam ser qualquer um desses versos, certo? Vocês iriam escolher 2 e vão colocar nessa questão. Lembrando, gente, que o verso não são as 4 linhas da estrofe, tá certo? O verso é apenas uma linha, né? Cada linha é um verso, certo? Agora, na página 223, eu tenho aí o uso dos conectivos, certo? A gente vai ver a importância do uso, né, desses conectivos para os textos, para uma produção, tá certo? Inicia aí a página com um cartoon. Vamos ver o que é que o cartoon nos mostra, certo? O que é que o cartoon fala. Quem pode ler o cartoon? Pode ler, Isabela. O uso dos conectivos. Lê o cartão a seguir. É o nosso fim, querida. Os cientistas confirmaram que dentro de algumas horas um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra. E toda a vida no planeta desaparecerá. Então, espere aqui. Vou ali vestir um tubinho preto, que combina bem com qualquer ocasião. Muito bem. Questão 1. Entenderam, né? O homem está dizendo aí que o meteoro vai acabar com a Terra, o que é que a mulher diz? Que vai se arrumar, vai vestir um tubinho preto. Aí vamos ver, né, as questões acerca desse cartoon. O que é que a gente entende desse cartoon? Quem é que pode ler aí? A primeira pergunta. Pode continuar, Isabel. Se alguém quiser ler, fala no chat. O cartão é um gênero textual marcado, entre outras coisas, pela abordagem crítica de um tema. O que o autor está criticando nesse texto?
E aí, gente, vocês conseguem perceber a crítica que o autor faz aí nesse cartoon? Qual crítica, gente? Vocês percebem aí? Ele faz, gente, uma crítica social, tá certo? Essa é a dica que eu tenho para dar para vocês. Está fazendo uma crítica social. Não seria bem uma crítica às mulheres que gostam de se arrumar. Mas percebam aí que o marido dela, né, da mulher, fala que o mundo está acabando. E ela se preocupa com o que ele fala? Não. Ela se preocupa em dizer que vai vestir um vestido, né, tubinho, preto, que fica bem em qualquer ocasião. Que crítica? O que é que esse cartoon está criticando? Não é o fato das mulheres se arrumar, gente. Tem ligação, certo? Mas não é isso. Não, também não é isso. Não é sobre o homem ser machista, tá certo? Ó, analisem. O homem chega com uma notícia super ruim, né? Dizendo que o mundo vai acabar. E a mulher só diz o quê? Ah, então eu vou me vestir, vou vestir uma roupa bem bonita, porque, né, combina com qualquer ocasião. O que é que a mulher queria dizer com isso? O que é que ele quer? O que é que ele quer? é, O que é que ele critica, gente, com isso? Qual a crítica que ele faz? A crítica, né? Vou dar uma luz para vocês. Aí vocês vão dizer assim, vale, é isso mesmo. Ele está criticando aí no cartão, gente, o fato de algumas pessoas, hoje em dia, né, terem um comportamento superficial, certo? Algumas pessoas, o que é que ele está criticando, o autor desse cartão? Que mesmo acontecendo coisas gravíssimas no mundo, né, como, por exemplo, pobreza, a fome, as coisas ruins que acontecem. Algumas pessoas só se preocupam com a aparência, algumas pessoas só se preocupam consigo mesmo, não dão importância a coisas realmente importantes, certo? Questão número 2. No segundo e terceiro quadrinhos, o homem anuncia à mulher que uma tragédia está para acontecer em poucas horas. Que tragédia é essa? E aí, pessoal? Isso, isso mesmo, Isabelle, né? Que esse meteoro ia cair e ia acabar com a vida no planeta, certo? Muito bem. Terceira. Qual é a reação dela diante desse anúncio? E aí? Ela tem alguma ação referente a isso? O que é que ela demonstra? Não dá nenhuma importância, né? Exatamente. 4. No terceiro quadrinho, qual é a relação de sentido expressa pela palavra i? E aí, gente? No terceiro quadrinho. Ele fala, né, várias coisas no primeiro quadrinho, e no terceiro ele fala assim: e toda a vida do planeta desaparecerá. O I tá dando uma ideia de quê? Consegue identificar?
Isso, mas dá uma ideia de quê, pessoal? Dá uma ideia de... É porque realmente essa pergunta, né? Eu acho que vocês não. Isso. É uma ideia de adicionar, né? É uma ideia muito bem, Stephanie. É uma ideia de adição, né? Ele fala várias coisas e acrescenta mais uma. Então dá realmente uma ideia aí de adicionar, né? Adicionar informações. Então dá uma ideia de adição, certo? Quinta questão. E no último quadrinho, qual é a relação de sentido expressa pela palavra então? E aí, pessoal? Qual é o sentido aí dessa palavra? Né? O I tem um sentido aí de adicionar uma informação. E quando ela diz aí no último quadrinho, então, espere aqui que eu vou me arrumar, né? O então, dá uma ideia de quê? Ideia, gente, de conclusão, certo? Ela está concluindo. Ela diz assim, então vai acontecer tudo isso, pois fique aí que eu vou me arrumar, né? Mais ou menos isso. Então, é uma ideia de conclusão, ok? Pode continuar a leitura, Isabela. Em um texto, algumas palavras atuam conectando, ligando palavras, orações, períodos. Essas palavras, chamadas de conectivos, estabelecem relações de sentido entre os termos conectados. Por exemplo, os cientistas confirmaram que, dentro de algumas horas, um enorme meteoro vai se chocar contra a Terra e toda a vida no planeta será destruída. Nesses períodos, as palavras destacadas funcionam como conectores e, portanto, expressam relações semânticas, que relaciona duas orações. Contra expressa uma noção de encontro e expressa a ideia de adição. No, em mais o, indica lugar. A presença dos conectivos em um texto facilita a leitura e contribui muito para torná-lo coerente. Por essa razão, eles são importantíssimos para a produção de sentido. Os conectivos mais importantes são as conjunções. Pronto, só um minuto. Então, pessoal, essas palavrinhas aí, né? O I, o que, eles são usados como conectivos, como o próprio nome já diz. Qual é a função deles? Conectar um termo da oração a outro termo da oração, certo? Eles conectam um termo ao outro, certo? Quando eu digo assim, vou comprar um vestido e um sapato, certo? O I está conectando o vestido, né? O termo vestido e o termo sapato. Então, por isso que eles são chamados de conectivo. O nome já diz tudo. Tem a função de conectar dois termos ou duas orações, tá certo? Aí o que é que o livro vem nos dizer? Que os principais conectivos são as conjunções. A gente vai ver aí um pouquinho, né, sobre o que são essas conjunções. O que são conjunções? Vamos lá? Continue, tia. Pode continuar, meu amor. As conjunções são palavras invariáveis que ligam orações ou termos de uma oração. Como todos os conectivos, as conjunções também expressam relações de sentido. Para entender melhor, observe estes dois períodos. Marcos estudou muito. Marcos não tirou uma boa nota. Podemos perceber que há uma relação de oposição entre esses dois períodos.
como estudou muito. Marcos deveria ter tirado uma nota boa, mas não tirou. Assim, poderíamos expressar essa relação com a conjunção mas, unindo os dois termos em um só. Veja, Marcos estudou muito, mas conjunção que indica oposição de ideias. Não tirou uma boa nota. Agora analise esta outra oração. Marcos estudou muito imaginando. Como você certamente percebeu, essa oração está incompleta. Marcos estudou muito imaginando. O quê? Isso ocorre porque o verbo imaginar é transitivo direto, isto é, exige um objeto direto. Nessa situação, poderíamos utilizar uma conjunção para introduzir uma oração que funcionará como complemento verbal. Veja, Marcos estudou muito imaginando que tiraria uma boa nota. A conjunção une a primeira oração à segunda, que funciona como objeto direto. Muito bem, Isabelle. Então, a gente já sabe aí que as conjunções, né, são palavras invariáveis que servem para ligar duas orações, né? Ou os termos de uma oração. Quando ele diz aí no primeiro exemplo, Marcos estudou muito, Marcos não tirou uma boa nota. Marcos estudou muito, mas não tirou uma boa nota. Esse mas aí seria a minha conjunção, certo? E ele está funcionando aí como uma palavra que conecta as duas orações. Que orações são essas? Marcos estudou muito e não tirou uma boa nota, certo? Então, a conjunção as conjunções são os principais conectivos. O mais, o né? No caso, é o i, tem o som de i, o que. Então, todas essas palavrinhas são conjunções. E todas elas têm essa função aí de conectar termos ou conectar orações. Guilherme, por exemplo, quando eu digo assim, ó, programei uma viagem, mas não deu certo. Esse mas, né, essa palavrinha mas, é uma conjunção, tá certo? Essa conjunção, qual é a função dela? É de ligar os dois termos da oração. Planejei uma viagem, mas não deu certo. Não, a conjunção não é um complemento, tá certo? A conjunção, ela realmente liga os termos. É parecido com a função da preposição. A preposição, ela liga palavras. Por exemplo, gosto. Ah, tia. Essa conjunção é tipo para dar mais sentido, né? A frase. Exatamente, ela conecta e dá um sentido completo, né, para a frase. Por exemplo, eu vou usar o caso de um conectivo que é a preposição. Se eu digo assim, gosto de sorvete. Se eu tirar a preposição, se eu tirasse a preposição, minha frase ficaria assim: gosto, sorvete. O de está conectando aí duas palavras, certo? Que é o gosto e o sorvete. Percebem que a frase fica bem mais completa, né? Gosto de sorvete. Então, conectivo são essas pequenas palavrinhas usadas para conectar orações ou termos de uma mesma oração. Ok? Entendido? Não, não, Yasmin. Não tem como confundir conjunção com aposto, não tem como confundir conjunção com vocativo. São coisas totalmente diferentes, tá certo? Não são parecidas, não. O aposto é usado para quê? Para chamar a atenção de alguém. Por exemplo, é uma frase, né? É uma conversa. O aposto é usado para explicar ou especificar. Os conectivos não. São pequenas palavras que conectam as frases, tá certo? Quando eu digo assim, pensei que você chegaria cedo. O conectivo aí é o quê, né? Porque eu não posso dizer pensei, chegaria cedo. A frase fica sem sentido. Agora, quando eu coloco o conectivo e digo
Pensei que você chegaria cedo. O que está somente ligando as duas orações, certo? Pois é, mas não tem como confundir, não, tá certo? Complemento é um termo maior, que complementa a frase, que completa a frase. O conectivo é usado apenas para ligar essas frases, certo? Alguma dúvida, pessoal, em relação a isso? Pois coloquem o número de vocês no chat, tá certo? Desejar a vocês que o restante do dia de vocês seja maravilhoso. Até amanhã, e fiquem com Deus. Tchau, tia. Até. Tchau, amor. Até amanhã. Deixa eu ter que colocar o número da chamada. Tem sim, Carol. Eu falo. Tchau, gente. Amanhã. Tchau. Tia, meu número é 13. É porque Certo. o negócio não tá abrindo. Ótimo. Vou colocar o seu número, né? O 13. E o da Bia, né? Que é o 1. Ok, gente. Beijos e até amanhã. Tá certo? Tchau, tchau.